A crise climática ameaça 3,6 bilhões de pessoas no mundo e o efeito é pior em áreas mais pobres. Um documento do painel intergovernamental sobre o clima, o IPCO, mostrou que a Terra está esquentando mais rápido do que era previsto. Parece pouco, mas as consequências para a vida no planeta ficam ameaçadas. Já pensou nas lavouras, por exemplo? Quem mostra para a gente é a Janaína Oliveira. Nos últimos 20 anos, Leonardo trabalha com hortaliças e adapta a forma de cultivo de acordo com as condições do tempo. Só que neste ano, nada funcionou. O excesso de chuva aumentou a perda de produtos em 30%. Com esse período de chuva prolongado, a nossa demanda sempre é menor, com a produtividade mais escassa e com os produtos menores ao consumidor. Para compensar o prejuízo, Leonardo abandonou algumas espécies, como o manjericão e o coentro, porque não aguentam a força de alguns temporais. Também falta dinheiro para equipar o espaço com estufas, por exemplo. Por isso, as mudanças climáticas em Goiás afetaram o tamanho e a qualidade das hortaliças do Leonardo. Entristece um pouco, né? Porque a gente vê que nossas mudinhas que a gente planta com tanto carinho vêm a perecer. A crise climática ameaça o mundo inteiro, só que o pior impacto acontece nas regiões mais pobres. O painel intergovernamental do clima está ligado à ONU e fez um estudo que alerta sobre o aquecimento do planeta Terra. Até 2030, a temperatura deve subir 1,5 graus Celsius acima do limite já esperado. Tudo isso parece pouco, mas não é. A dinâmica ambiental é muito surpreendente, né? Então nós podemos afirmar, não necessariamente, mas que com certeza alterações, não só no Nordeste, mas em regiões que parecem estabilizadas, pode se desertificar, inclusive. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil tem altas chances de sofrer consequências drásticas, como enchentes, secas prolongadas e incêndios florestais. Tudo isso afeta a produção agrícola e, por consequência, a economia do país. Sem dúvida, a população carente é a que mais sofre com a produção. Nós estamos aqui diante de um produtor, né, de menor porte, sofrendo já as consequências do impacto no seu bolso, em função dessa alteração de regime de águas, de chuva e tudo mais. Para mudar esse cenário, a comunidade internacional tenta trabalhar em conjunto para criar acordos e tratados. Um deles é o de reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na expectativa de controlar as mudanças climáticas. Nós temos visto várias reuniões, né, internacionais, governo brasileiro inclusive, e a gente percebe, assim, pelo menos parte do governo brasileiro, uma dificuldade em... Claro que o Brasil não tem culpa de tudo, né, todos os países têm que se solidarizar, se organizar. Então sempre há a questão política, econômica, interferindo na questão ambiental, que é uma situação de interesse comum geral que deve ser levado muito em consideração.